Muito bem, vamos então a correção de uma prova da banca Fundação Carlos Chagas. A FCC trouxe aí uma prova muito boa. Vamos fazer as 10 primeiras questões para que a gente possa aí se acostumar com essa banca que está fazendo bons concursos aí pelo país. Quem sabe não é o nosso, e nós vamos agora conhecer um pouco mais dessa banca. Vem comigo aí. Ela já trouxe, então, logo no começo da sua prova, um texto maravilhoso aí de Machado de Assis, Quincas Borba, um trechinho muito legal. Vem ler comigo aqui para a gente resolver juntos essas questões. Vamos lá. Rubião fitava a enseada. Eram 8 horas da manhã. Quem o visse, com os polegares metidos no cordão do chambre, à janela de uma grande casa de Botafogo, cuidaria que ele admirava aquele pedaço de água quieta. Mas, em verdade, vos digo que pensava em outra coisa. Cotejava o passado com o presente, que era há um ano professor, que é agora capitalista. Olha para si, para as chinelas, umas chinelas de Tunis que lhe deu recente amigo, Cristiano Palha, para a casa, para o jardim, para a enseada, para os morros e para o céu. E tudo, desde as chinelas até o céu, tudo entra na mesma sensação de propriedade. Vejam como Deus escreve direito por linhas tortas. Pensa ele. Se Mana Piedade tem casado com Quicas Borba, apenas me daria uma esperança colateral. Não casou. Ambos morreram e aqui está tudo comigo, de modo que o que parecia uma desgraça. Que abismo que há entre o espírito e o coração! O espírito do ex-professor, vexado daquele pensamento, arrepiou o caminho, buscou outro assunto, uma canoa que ia passando. O coração, porém, deixou-se estar a bater de alegria. Que lhe importa a canoa, nem o canoeiro, que os olhos de Rubião acompanham arregalados. Ele, coração, vai dizendo que uma vez que a Mana Piedade tinha de morrer, foi bom que não casasse. Podia vir um filho ou uma filha. Bonita canoa. Antes assim, como obedece bem aos remos do homem, o certo é que eles estão do céu. Um criado trouxe o café. Rubião pegou na xícara e, enquanto lhe deitava açúcar, já ia disfarçadamente mirando a bandeja, que era de prata lavrada. Prata, ouro eram os metais que amava de coração. Não gostava de bronze, mas o amigo Palha disse-lhe que era matéria de preço. E assim se explica este par de figuras que aqui está na sala, um Mefistófeles e um Fausto. Tivesse, porém, de escolher, escolheria a bandeja, primor de argentaria, execução fina e acabada. Muito bem, um trecho aí do livro de Machado de Assis, Quincas Borba, os trechos em que Rubião se mostra aí um dissimulado completo, não é mesmo? Vamos direto para a primeira questão. A reflexão de Rubião no segundo parágrafo permite caracterizar o como. Olha aí, ó. De cara, né? Você aqui não precisa nem olhar só para o segundo parágrafo, mas todo esse pedaço mostra aí que o Rubião é um grande falso, um grande dissimulado, não é? Ele pensando ali com seus botões, não é? Fala aí da irmã que morreu, que se tivesse casado com Kikas Bobas, né, só teria uma esperança colateral de ele fazer alguma riqueza, mas não. Eles morreram e aqui ele está bem, né, bem na foto, se deu bem com a morte, né, dos outros. E aquilo que era uma desgraça, então ficou uma coisa boa para ele. É claro, então, que esse cara, esse canalha, se torna, então, se mostra um frio calculista, não é? Ele se mostra um frio calculista porque ele estava aí já querendo ficar com toda essa grana da esposa, da irmã dele. Segunda questão. Depreende-se do terceiro parágrafo que, olha, o terceiro parágrafo, esse que vem logo depois dessa história aqui, que mostra que ele é realmente, né, um grande hipócrita, né, um grande falso.
E aí percebe que começa um conflito, vamos dizer assim, entre o espírito, a razão, e o coração. Ó, começa logo assim, ó, que abismo que há entre o espírito e o coração, né? Quer dizer, o espírito do ex-professor ficou vexado, né? Ficou ali constrangido daquele pensamento de ter pensado na desgraça que foi a morte da irmã dele, e logo ele tratou de, de ver outra coisa, de pensar em outra coisa. Por isso que ele foi logo apreciar uma canoa que ia passando lá na enseada. Mas o coração dele, ele estava radiante de alegria, né? E aí ficou esse conflito, porque intimamente o falso, né, está feliz da vida com a desgraça dos outros, mas ele tem que transparecer ali uma tristeza, uma consternação e tudo mais, não é mesmo? Então vamos lá. Depreende do terceiro parágrafo que o coração de Rubião busca ocultar o sentimento. Quem busca ocultar o sentimento não é o coração, é a razão. A razão diz assim: ei, calma, não exagera, senão as pessoas vão ver que tu está feliz. Pensa em outra coisa, olha para essa canoa aí passando. O espírito, ou seja, a razão de Rubião, busca consolar o seu coração pela morte da irmã e do amigo Quincas Bobas? Não mesmo. O espírito, ou seja, a razão de Rubião, busca se afastar do sentimento de alegria pela morte da irmã e do amigo Quincas Bobas. É essa a resposta. Você percebe aí um conflito, mas é aquele conflito não porque o cara tem consciência, não. A consciência dele disse assim: olha, cara, presta atenção, não deixa ninguém descobrir que tu é dissimulado, que tu é falso. Né? Disfarça aí olhando para aquela canoa, disfarça a alegria do teu coração. Aí, tá bom? A letra D dizia que o coração de Rubião mostra-se constrangido. Constrangido, quem ficou foi a consciência dele, não foi o coração dele. Mas ficou constrangido só porque não queria que as pessoas soubessem, né? O espírito de Rubem mostra-se orgulhoso por cessear um sentimento de alegria. O que é isso, né? Para com isso. Vamos lá. Vamos para a terceira questão da nossa prova. Considere os seguintes trechos do texto, e aí você vai pular esses itens, logicamente, não é? Para que a gente possa verificar o que que a pergunta quer de nós. O narrador dirige-se explicitamente a seu leitor, explicitamente a seu leitor. O narrador se dirigindo ao leitor, que somos nós, tá bom? O narrador se dirigindo a nós. Vamos lá. Quem o visse com os polegares metidos no cordão do chambre, a janela de uma grande casa de Botafogo, cuidaria que ele admirava aquele pedaço de água quieta. Mas em verdade vos digo que pensava em outra coisa. Em verdade, eu, narrador, digo a vocês, meus leitores, que ele estava pensando em outra coisa. Então, no item 1, com certeza, ele está falando explicitamente com a gente, né? Está falando com a gente, com o leitor, tá bom? Vamos lá. Olha para si, para as chinelas, umas chinelas de túneis que lhe deu o recente amigo, Cristiano Palha, para a casa, para o jardim, para a enseada, para os morros e para o céu. E tudo, desde as chinelas até o céu, tudo entra na mesma sensação de propriedade. Aqui realmente não tem nenhum momento em que o autor fala com o leitor, então o item 2 está fora. Vejam vocês, olha aí que bacana, vejam vocês como Deus escreve direito por linhas tortas. Pensa ele quem? O Rubião, né? Ah, verdade. Olha só, pessoal, como lá devagarzinho. Vejam como Deus escreve certo por linhas tortas. Poderia ser o autor falando com a gente, e aí sim nós seríamos o sujeito, né? Vejam vocês. Vocês quem? Nós, leitores aqui. Mas quem está falando isso, né? Porque ele estava ali se admirando, né? Falando com ele mesmo, refletindo com ele mesmo sobre toda essa situação. Então era o Rubião que estava falando como se ele tivesse ali uma plateia, né, e ele tivesse falado, vejam como Deus escreve direito por linhas tortas. Então, realmente aqui não, o narrador não está se dirigindo a nós, leitor. É o Rubião que está falando com o vento aí, não é? Se admirando dessa grande felicidade que ele teve, que foi ficar com toda a fortuna. Então, realmente, o item 3 está fora, pessoal, está fora. Bom, conserta aí. A resposta é a letra B de bola. Somente no item 1 é com aquele vos ali, ó, vos digo, quer dizer, o narrador está conversando com a gente que é leitor. Então, eu digo a vocês, leitores,
que ele estava pensando em outra coisa. Aqui tem o vejam vocês também, tá? Aqui tem. Só que é o Rubião, né? Pensa ele é o Rubião. Então, quer dizer que o Rubião está falando aí com o vento, está falando sozinho. Beleza? Pode marcar aí, corretíssima. Terceira questão, letra B de bola. Opa, vamos para a quarta questão. Verifica-se a ocorrência de discurso indireto livre. Olha que coisa linda, pessoal. Discurso indireto livre é aquele discurso, é aquele texto em que o autor brilhantemente coloca no texto não a fala do personagem, e sim o pensamento do personagem. E consegue nos envolver na trama, de modo que naquele momento a gente percebe que não é uma fala do personagem, é o pensamento do personagem que foi evidenciado ali brilhantemente pelo autor. Então vamos lá. Aqui a gente acabou de ver esse trecho, né? A letra A. Vejam como Deus escreve direito por linhas tortas, apesar, não vai falar besteira, tá? Apesar desse pensa aqui, né? Apesar desse pensa aqui, não é discurso indireto livre. Pensa ele, é o Rubião realmente que está pensando, mas isso aqui ele falou, né? Ele falou ali sozinho, ele estava lá sozinho lá na sala dele, olhando para a praia, para a enseada, não é? E aí ele falou isso. Vejam como Deus escreve certo, como ele estava lá conversando consigo mesmo, não é? Então aqui não é discurso no indireto livre, é discurso direto mesmo. Rubião fitava a enseada, eram 8 horas da manhã, não tem nenhum discurso aqui. Cotejava o passado com o presente, que era um ano, professor, que é agora capitalista. Aqui ele está pensando, aqui realmente ele estava refletindo sobre o que aconteceu com ele no período de um ano. Há um ano ele era professor, agora ele é capitalista, né? Ele tem dinheiro. Então aqui é um pensamento do autor, aqui do autor não, do personagem, é do personagem. Se Mana Piedade tem casado com Quincas Borbas, apenas lhe daria uma esperança colateral. Oi, pá. Aqui também é um discurso indireto livre. Ele estava pensando aqui nesse momento, se a Mana casasse com Quincas Borbas, apenas me daria uma esperança colateral. Bom, mas a gente não vai anular a questão, né? Porque a gente está num domingo de manhã ou de tarde, a gente não vai chamar o fiscal e dizer que tem duas respostas, não é? Entre a C e a D, nós vamos ficar com a letra C. Vamos ficar com a letra C, porque aqui, ó, cotejava o passado, então ele estava pensando ali sobre o passado dele, refletindo intimamente sobre o passado dele, e aí vem o pensamento na cabeça dele: nossa, o que é que eu era há um ano, né? Professor, e agora o que é que eu sou? Sou capitalista. Então, realmente aqui está bem mais forte, mais evidenciado, que é o pensamento do personagem. E aqui, Bonita Canoa, como obedece bem aos remos, ele estava falando também, ele externou isso aí justamente para disfarçar a alegria do coração dele. Então, não vamos dizer que tem que anular a questão, não, vamos ficar com a letra C, mas ficou ruim, porque isso aqui também é um pensamento dele, mas vai ver que ele falou também, né? Vai ver que ele, na verdade, ele falou, quer ver? Olha só, olha de onde vem esse trecho aí. Ó, ele começou falando, tá aqui, pronto, agora sim, agora tá fechado. Vejam como Deus escreve direito por linhas tortas, né? Então, quer dizer, ele já estava falando isso, porque ele estava falando com o vento mesmo, né? E ele continua a fala dele, se Mana Piedade tivesse casado, entendeu? Então, é realmente aqui ele estava externando o pensamento dele. A resposta verdadeira, de verdade, da quarta questão é mesmo a letra C. Se você corrigiu ontem, agora corrige de novo. A resposta de verdade é a letra C. Vamos para a quinta questão. Sem que haja prejuízo para o sentido do texto, não pode mudar o sentido do texto, tá? Tem que manter o sentido. As expressões sublinhadas podem ser substituídas por. O espírito do ex-professor, vexado daquele pensamento, né? O espírito, nossa, não para de pensar nesse negócio aí da morte, bora pensar em outra coisa, olha para a canoa, não é? Vexado daquele pensamento, não é orgulhoso, não. Constrangido, sim. Desconfiado, podia ser desconfiado, mas é melhor não. Horrorizado, muito menos, né? E desanimado, não. Tá bom? Desanimado, não. Bora ver a segunda parte. Arrepiou o caminho. Arrepiou o caminho é uma expressão que diz que você saiu correndo, foi para outro rumo, né? Mudou de rumo. Tá aí a resposta, tranquilamente. Letra B, né? Letra B de bola, tranquilamente. Bacana, pessoal. Até agora, nenhuma questão de gramática, não é? Nenhuma questão de gramática, todas de texto. Esse nosso texto era um texto literário, que é justamente
um texto que as pessoas não gostam, os concurseiros em geral não gostam, porque não tem o costume de ler mesmo, né? Isso que é a verdade. E aí, quando cai um texto assim, a pessoa sente mais dificuldade. Mas então é um texto literário e dentro dos tipos de textos é um texto narrativo, tá bom? Vamos lá para a quinta questão. Opa, para a sexta questão. Considere os seguintes trechos do texto. Retoma um termo mencionado anteriormente. Retoma um texto mencionado anteriormente. Quer dizer, faz uma referência anafórica. Referência anafórica. Por que que é anafórica? Porque está se referindo a algo que já foi dito. Quem o visse, né, quem visse ele, quem visse o Rubião, já tinha sido falado no Rubião, então esse pronome demonstrativo, esse pronome pessoal oblíquo átono aqui, o o, né, que está representando ele, é um pronome pessoal oblíquo átono, ele é o nosso Rubião, que já foi citado anteriormente. Então aqui nós temos uma referenciação anafórica. Número um tem que estar presente, então se o número um tem que estar presente, não pode ser a A, não pode ser a B, não pode ser a C. Legal? É, vamos para a segunda. Tudo, desde as chinelas até o céu, tudo entra na mesma sensação de propriedade. Que é isso, né? Eu sei que, olha, não vai fazer besteira, presta atenção. Não vai fazer besteira. Eu sei que já foi citado o céu aqui, né? Acabou de falar no céu. Mas esse O aqui é um artigo. Esse O aqui é um artigo, ele não está fazendo referenciação a ninguém, tá bom? Então, número 2 está fora. Número 2 está fora. Já é a letra E a resposta. Não gostava de bronze, mas o amigo palha, ó, de novo é um artigo aqui, não vou dizer que é impossível um artigo fazer referenciação, mas aqui ele não está fazendo referenciação a ninguém, tá bom? Então, só na número um mesmo que nós temos o pronome, quem visse ele quem? O Rubião, então o Rubião já tinha sido citado, aí sim é uma referenciação anafórica, beleza? Vamos então para a sétima questão. A antítese é uma figura pela qual se opõe, numa mesma frase, duas palavras ou dois pensamentos de sentido contrário, a exemplo do que se verifica em. Nós queremos, então, uma figura de linguagem chamada antítese. Antítese é a aproximação de termos opostos numa mesma frase, desde que não beire o absurdo, porque se beirar o absurdo é uma outra figura de linguagem chamada de paradoxo. Então, vejam como Deus escreve direito por linhas tortas. Não é? Tem uma oposição de ideias aqui, não tem? Tem uma oposição de ideias. Veja como Deus escreve direito, por linhas tortas, mesmo sendo a letra A, você já vai marcar, porque não é A de armadilha, é A de alternativa certa. Rubião fitava a enseada, eram 8 horas da manhã, não tem nada demais aqui. Que lhe importa a canoa, nem o canoeiro, que os olhos de Rubião acompanhavam arregalados, não tem nada demais aqui. Como obedece bem aos remos do homem, Rubião pegou na xícara enquanto lhe deitava açúcar e ia disfarçadamente mirando a bandeja, que era de prata lavrada. Pessoal, tranquilamente aí a antítese, ele até deu a definição, né? É uma figura pela qual se opõe, numa mesma frase, duas palavras ou dois pensamentos de sentido contrário. Perfeito, né? Está aqui. Né? Deus escreve direito, por linhas tortas, pensamentos opostos. Beleza? Tem só 30 figuras de linguagem que você precisa aprender para levar para a sua prova. Uma delas vai cair. Nós vamos fazer esse. Nós temos uma aula dessa que é só você voltar aí e acompanhar. Em relação à oração que a sucede, a oração sublinhada expressa a ideia de que. Pessoal, sempre tem esse assunto em provas de concurso, tá? Que é chamado de relação entre as orações. Relações entre as orações. Relação entre as orações. São só 18 relações, mas não é tão desesperador assim. Duas delas são as relações do pronome relativo, né, que é explicação e restrição, de acordo se tem ou não tem vírgula antes do pronome relativo. 11 delas são as relações de circunstâncias, causa, consequência, condição, concessão, comparação, conformidade, finalidade, proporção, tempo, lugar e modo. E 5 delas são as relações de coordenação, adição, adversidade, alternância, conclusão e explicação. Aqui basta que você leia a frase como um todo que você vai enxergar assim qual é a relação que existe. Ó, tivesse de escolher, escolheria a bandeja. Poxa, está bem na cara, né? Se eu tivesse que escolher,
Eu escolheria a bandeja. Eu escolheria a bandeja se eu tivesse de escolher. Claramente, aqui você tem uma relação de condição. Olha, pessoal, de verdade, as 11 relações de circunstância, apesar de ser a maior, né, são 11, mas são as mais fáceis, porque você lê a frase de um tiro só, lê mesmo todo o período, e você vai conseguir verificar aí a relação entre os dois pedaços. Basta que você conheça, né? A gente tem que ver aí a causa, consequência, condição, comparação, conformidade, finalidade, proporção, tempo, lugar e modo, e aí você vai ver, sim, fácil como essa aqui, ó. Se eu tivesse que escolher, eu escolheria a bandeja. Relação de condição. Questão 9. Os termos sublinhados referem-se a quem? Um criado trouxe o café, Rubião pegou na xícara enquanto lhe deitava açúcar. Olha só que engraçado, né? Lhe deitava açúcar, quer dizer, colocava açúcar na xícara. Colocava açúcar na xícara. Beleza? Lhe deitava açúcar, deitava, é um texto antigo, né? Lhe deitava açúcar, colocava açúcar na xícara. Então, esse lhe representa a xícara. Ia disfarçadamente virando a bandeja que era de prata. Ah, o que é isso? Quem é que era de prata? A bandeja, não é? Quem é que era de prata? A bandeja. Prova aí que esse que é um pronome relativo, não é? Olha aí a primeira relação, ó. Relação de explicação, porque antes do pronome relativo tem uma vírgula, não é mesmo? Que bacana. Então é isso, né? Xícara e bandeja. Letra D de dado. Bacana? Vamos lá resolver nossa 10ª questão. E aí a gente para por aqui para que você possa ruminar essas questões aqui, ó, na sua consciência, no âmago do seu cérebro, e aí isso fique entranhado aí para que você se acostume mais com essas provas, né, dessas bancas importantes aqui no nosso mundo do concurso, e que a gente possa aí fazer outras e outras mais aí daqui para frente, tá bom? Todo domingo nós vamos fazer aí uma prova bem bacana, né? De bancas diferentes para que você vai se acostumando para os seus concursos. Os sujeitos dos verbos sublinhados são, respectivamente, quem o visse cuidaria que ele admirava aquele pedaço de água quieta. Quem o visse, quem visse ele. Ele, quem? Rubião. Quem visse Rubião. Quem é o sujeito do verbo ver? Quem é que está vendo Rubião? Qualquer pessoa. Qualquer pessoa que estiver vendo o Rubião, né? Olha aí, então, quem visse ele. Esse ó já te disse que é o ele, né? E o ele é Rubião. Quem visse ele. Então, o primeiro sujeito aqui é o quem. O primeiro sujeito é o quem. Resposta só pode ser a letra A, a letra D, letra C ou letra E. Cuidaria, pensaria, né? Pensaria que ele admirava aquele pedaço de água quieta. Quem é que pensaria isso? Quem estivesse vendo o Rubião. Quem estivesse vendo o Rubião pensaria que ele admirava a água, não é? Olha só, a resposta é a letra A. Pessoal, aqui nós temos o exemplo de dois sujeitos genéricos, né? O primeiro sujeito, que é o sujeito do verbo ver, é o quem. E quem é esse quem? Qualquer pessoa. Depois, quem que cuidaria? Quem pensaria que ele estava admirando a água? Quem visse ele. Então, percebe que são sujeitos genéricos. Esse segundo sujeito, então, chamado de sujeito oracional, porque é uma oração mesmo, não é? Pronto, é isso. Bacana, pessoal. Prova do TRT4, né? O desejo da maioria dos concurseiros que querem TRT é o TRT4, né? Tá aí uma prova aí da Banca FCC e a cada vídeo nós vamos fazendo mais e mais provas para que você possa nos acompanhar e fortalecer aí os seus estudos, beleza? Um bom domingo para todos, uma boa votação para todos e até a próxima, se Deus quiser. Valeu!